Shalom, seja muito bem-vindo ao canal Instituto da VAR. Você pode hoje estar vivendo consequências das palavras que você mesmo liberou, mesmo sem perceber. E essas palavras podem estar trabalhando contra você. Talvez outras pessoas liberaram palavras ao seu respeito que estão trabalhando contra você. Mas hoje eu vou te ensinar a cancelar essas palavras e construir novas realidades, realidades de bênção por meio das suas palavras. Então, fica comigo até o final, porque nós vamos passar por esse passo a passo de como cancelar as palavras de maldição. Nós estamos trabalhando uma série de vídeos sobre o poder das palavras. Se você não viu os vídeos anteriores, te recomendo fortemente a assistir a esses vídeos. Volta lá no nosso canal, assista aos vídeos, porque com certeza vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Bom, a morte e a vida estão no poder da língua. E se nós trabalharmos essa habilidade de construirmos vida por meio das nossas palavras, nós vamos experimentar algo poderoso. E é isso que Deus tem para nós. Antes de te ensinar a como cancelar as palavras que podem estar trabalhando contra você, eu quero te explicar algo muito poderoso. E se você entender isso, tenho certeza que você vai policiar muito mais e você não vai falar de qualquer jeito mais. As nossas palavras, elas são como sementes. Palavras não são só sons. Palavras criam realidade, são sementes, elas apontam destino. Palavras não são neutras, elas criam realidades. Porém, nós já aprendemos que as palavras elas afetam o plano espiritual. Mas hoje eu quero te te chamar a atenção e te trazer a consciência de que as palavras também afetam o plano físico e o plano emocional. Vamos entender o que é que a palavra de Deus fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Palavras podem construir ou destruir, tanto no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico e emocional. Pessoas podem ser encorajadas, pessoas podem ser impulsionadas por uma palavra bendita, por uma palavra de consolo, de conforto, de apontamento, de visão. Mas palavras também podem destruir relacionamentos, podem destruir autoestima, podem trazer derrota, podem trazer sensação de fracasso, de falência, de inferioridade. As palavras elas constroem e elas destroem no plano espiritual, mas também no plano emocional. Você se puxar pela memória, com certeza você vai ter lembrança de palavras que te encorajaram em momentos que você estava talvez passando por um período difícil, um período turbulento, e palavras de alguém te impulsionaram, te consolaram, palavras que te trouxeram esperança. E você vai ter lembrança disso, como essas palavras foram poderosas para aquele tempo. Mas se você também buscar pela memória, você vai se lembrar de palavras que te trouxeram tristeza, te trouxeram abatimento, te preocuparam, te fizeram sentir inferior, inadequado, incapacitado. As palavras têm poder no âmbito espiritual, mas também no plano físico e emocional. E a Bíblia nos orienta a prestarmos atenção na nossa palavra para que a gente possa usar as nossas palavras para que o outro seja encorajado e edificado. Então, se as palavras não vão trazer edificação, guarde-as. Mas que as suas palavras sejam usadas para encorajar as pessoas ao seu redor, para fortalecer, transmitir graça. É assim que esse texto em Efésios nos orienta. Olha o que diz em Provérbios 15:1.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, importa não só o que nós dizemos, mas a forma que nós dizemos, né? Você pode estar carregado de verdade, mas o como você transmite também é importante. A resposta branda, se você vai dizer, né, com brandura, com delicadeza, com respeito, desvia o furor, o outro perde o argumento. Olha como as palavras são poderosas. Mas se você também escolhe a dureza, a rispidez, a arrogância, você pode despertar no outro a fúria, a ira. Então, preste atenção nas suas palavras. Olha o que Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Emocionalmente falando, e também no plano espiritual, as palavras elas podem destruir ou construir, você já entendeu isso? Tem pessoas que são tão agressivas, são tão inconsequentes na hora de falar, que as suas palavras são como arma, são como espada, declaram derrota, declaram destruição, inferiorizam os outros, humilham, desprezam, decretam falência e morte. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O que você decide hoje? As suas palavras serão como espada, como arma contra você mesmo e contra as pessoas que estão ao seu redor? Ou você decide que as suas palavras sejam sábias, como sábios, que trazem cura, que traz vida, que traz encorajamento, que traz edificação para as pessoas que estão ao seu redor e sobre a sua própria vida? Te encorajo a seguir pelo segundo caminho, que as suas palavras sejam sábias. Sabe, em qualquer relacionamento, se você escolhe as palavras erradas, você pode destruir a vida dos seus filhos, você pode destruir seu casamento, trazendo tristeza, trazendo amargura, criando rótulos. Na família, você pode trazer sérias consequências, tanto no físico quanto no emocional, bem como no espiritual. Então, as nossas palavras precisam ser policiadas. Para finalizar sobre o poder das palavras no âmbito físico e emocional, eu quero te lembrar do que está escrito em Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Tem pessoas que são curadas pela doçura e pelo favor das palavras de alguém. Você pode ser esse instrumento de cura na vida das pessoas, de encorajamento. E sobre a sua própria vida, você pode ser esse manancial de vida. Decida hoje. Coloca aqui nos comentários essa decisão. Sabe, eu tomo a decisão hoje que as minhas palavras serão de vida para as pessoas que estão ao meu redor. Agora vamos entender como cancelar então as palavras que estão trabalhando contra mim. Talvez na hora da pressão, da raiva, da dor, você mesmo disse palavras que essas palavras estão trabalhando contra você. Talvez você também possa ter dito sobre alguém palavras de derrota, de maldição sobre outra pessoa. E ainda tem um terceiro cenário. Talvez você esteja vivendo consequências de palavras de outra pessoa sobre você. Mas isso pode? Claro que pode. A mesma lei que vale para você, que as suas palavras podem gerar morte e vida, vale para o outro também. Ele também pode gerar morte e vida a respeito dele mesmo e a respeito das outras pessoas que incluem você. Então, como que a gente age? Como cancelar as palavras de maldição que alguém falou a meu respeito? Ou que eu mesmo tenha falado, mesmo sem pensar? Vamos para o passo a passo? Se você tem papel e caneta na mão, anote aí. Eu quero começar lendo para você o texto-chave, que é a resposta para mim e para a sua vida sobre esse tema. Isaías 54:17 diz assim:
toda ferramenta preparada contra você não prosperará. E toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Essa não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus para a sua vida. Então, é uma garantia de Deus. Se você é servo do Senhor, você tem essa autoridade para cancelar as palavras que como arma trabalham contra você. Línguas que foram inspiradas no inferno. Muitas vezes Satanás sugeriu palavras para serem ditas contra você. Mas você pode cancelar essas palavras em nome de Jesus. Então vamos para o passo a passo de como cancelar essas palavras? Com base nesse texto, nós já entendemos que temos a autoridade para cancelar palavras que trabalham contra nós. Vamos para o passo a passo. O primeiro passo que você vai assumir e tomar e dar, esse primeiro passo. Identificar quais são essas palavras. E peça ao Espírito Santo para te lembrar palavras que você mesmo disse ou palavras que alguém disse ao seu respeito. Quais as palavras que estão trabalhando contra você? E todas estas que você lembrar, você vai registrar para resolvermos essas palavras. Talvez você também tenha falado contra alguém. E se o Espírito Santo te lembra agora, também é importante você registrar aí. O primeiro passo é nós tomarmos consciência de quais as palavras que estão trabalhando contra nós e de onde elas vêm. Foram eu mesmo? Foi você mesmo que liberou essa palavra? Ou alguém liberou? Se essas palavras foram ditas por você mesmo, o segundo passo, nós já vamos entrar nele aqui agora. O segundo passo é nos arrependermos por declararmos palavras de derrota sobre nós mesmos ou sobre alguém. Sabe aquelas palavras assim? Ah, eu não consigo. Ah, nada para mim dá certo. Ah, esse menino não tem jeito. Olha só, palavras que estão sendo liberadas, talvez pela própria pessoa, talvez você falou isso tanto sem perceber. Então é importante você tomar essa consciência e se arrepender. Senhor, me perdoa, porque eu falei muito errado a respeito desse meu filho, eu falei muito errado a respeito do meu casamento. Senhor, eu repetidamente declarei sobre mim mesmo que eu era fraco, que eu não conseguia, que não dá certo, que eu sempre estrago tudo. Senhor, eu mesmo declarei palavras que estão trabalhando contra mim. Senhor, me perdoa. O arrependimento é a chave inicial, a chave que abre essa porta para um novo tempo. E a palavra de Deus nos garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar os nossos pecados, mas para nos purificar de toda injustiça. Terceiro passo, depois de identificar as palavras, se arrepender das que você mesmo liberou, sobre você mesmo ou sobre alguém, você vai cancelar essas palavras. Como? Assim mesmo, com as palavras. Com as suas palavras você vai dizer, na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo o poder dessas palavras contra a minha vida. Ou se você emitiu palavras contra alguém, eu cancelo o poder das palavras que eu emiti contra esta pessoa, no nome de Jesus. E eu condeno toda língua que se levantou contra mim, ou, se foi você mesmo, ou se alguém falou contra você, você vai cancelar essas palavras que você ouviu e condenar a língua. O que é condenar a língua? É ir lá na raiz do problema, sabe? Nesse momento, toda sugestão do maligno vai ser cancelada. Quarto passo, olha, você já identificou as palavras, já se arrependeu das que você mesmo emitiu, você já cancelou essas palavras, agora é importante você substituir.
Então, se você dizia sobre você mesmo, eu não consigo, nada dá certo para mim, você já cancelou essas palavras e agora você vai colocar novas palavras de bênção para criar uma realidade nova. Você tirou aquela realidade antiga e você vai criar uma nova realidade. A sua palavra, por si só, ela já é poderosa. Você é imagem e semelhança de Deus e você vai declarar aquilo que você está substituindo, né? Mas você também vai associar as suas palavras à palavra de Deus. Isso, gente, não tem força maior do que a palavra de Deus. Então se torna uma bomba atômica contra o inferno. Então, se você era uma pessoa que dizia sempre, eu não consigo, você já cancelou isso. Agora você vai declarar, eu consigo, e vai associar isso a uma verdade da palavra de Deus. Eu consigo porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consigo porque se o Senhor é comigo, se o Senhor é por mim, quem poderá ser contra? Então você vai associar a sua palavra à palavra de Deus. Quinto passo, e agora você vai se policiar, porque nós precisamos ter disciplina de vigiarmos as nossas palavras e estar sempre atentos às novas palavras que podem ser emitidas contra nós, continuarmos cancelando as palavras de maldição. Davi, ele tinha tanta consciência sobre isso que ele pediu, ao Senhor, Senhor, põe guardas à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele sabia que as palavras dele poderiam criar realidades difíceis, ele poderia pecar contra o Senhor e trazer prejuízo para si próprio. Então, ele pede ao Senhor para que o ajude na vigilância. E o sexto passo é policiar as suas palavras nos relacionamentos, para que as suas palavras tragam vida, tragam edificação para as pessoas que estão ao seu redor e também para a sua própria vida. Profetiza, declara aquilo que você quer ver. Profetiza, lança, se as palavras são sementes, se as palavras dão direção, lança a palavra à frente daquilo que você quer ver. Declara aquilo que você quer ver. E dia a dia você vai ver Deus dando o crescimento para as suas palavras. Eu quero te guiar agora em uma oração, para que façamos a parte prática de tudo que nós aprendemos no vídeo de hoje. Ore comigo assim: Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo das palavras que eu deixei sair da minha boca, que estão trabalhando contra mim e que podem estar trabalhando contra alguém. Se o Espírito Santo te lembrar dessas palavras, fale especificamente ao Senhor. Senhor, eu cancelo agora estas palavras e o poder dessas palavras para trazer destruição. Na autoridade do nome de Jesus, eu me aproprio da palavra do Senhor que diz que nenhuma arma preparada prevalecerá contra mim, e eu condeno agora toda palavra que se levantou contra mim, e condeno toda língua que se levantou contra mim e contra a minha vida, a minha casa e a minha família, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, põe guardas à minha boca, para que eu sempre policie e para que eu seja ensinado pelo Senhor a liberar palavras de vida e não de morte, em nome de Jesus. Amém. Amém? Te espero no próximo vídeo, onde nós vamos finalizar esse estudo sobre o poder das palavras. Envie essa mensagem, envie esse vídeo para uma pessoa que você sabe que precisa e que será bênção para essa pessoa e ajude essa pessoa no seu crescimento espiritual. Comente aqui: as minhas palavras geram vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom!